Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E o nosso programa é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através dos principais canais digitais e também através do YouTube e Facebook. Olá, e hoje o papo é de política e vamos estar falando sobre os projetos de Canoas, da cidade de Canoas, e estamos aqui com o vice-prefeito Nedir de Vargas Marques. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que fico muito feliz de poder estar aqui contigo, Amanda, contigo, João Custódio, e participar desse programa de tanto alcance no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua presença, doutor Nedir. Você de casa já sabe, o nosso programa é interativo, então venha participar enviando a sua pergunta ou comentário para o nosso convidado. Nós vamos fazer um rápido intervalinho de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos, e aqui no Papo Certo tu também pode sugerir o tema que tu quer assistir e também o convidado através das nossas redes sociais, que tu vai lá e envia tua mensagem, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Então vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco e faço uma provocação. Muita gente conhece o doutor Nedir, outras pessoas, principalmente de outras cidades, não conhecem ainda. Então, doutor Nedir, quem é o doutor Nedir e como é que o senhor chegou até a política? O Nedir de Vargas Marques é um cidadão de 73 anos de idade, que mora nesta cidade desde o ano de 1953, quando aqui chegou. Na política, eu ingressei em 1982, a convite do então deputado federal Jorge Weck, hoje já falecido, que foi um grande representante desta cidade na Câmara Federal, que me convidou para que concorresse a vereador. Lembro bem que lá naquela oportunidade, no ano de 1982, primeira vez que concorria, eu já alcancei dos canoenses uma soma de 1.789 votos. Fui, na oportunidade, um dos mais votados da cidade. Dali para frente, desenvolvi 6 mandatos como vereador consecutivos na Câmara Municipal, e em cujo órgão público eu fui presidente também por 6 vezes. Parabéns, uma ótima trajetória. Foi inédito. Até hoje, ninguém conseguiu alcançar essa marca de 6 vezes o presidente do Poder Legislativo em Canoas. Na eleição para deputado, no ano de 2010, fiquei na suplência e assumi na Assembleia Legislativa quando o deputado Pietroski foi conduzido ao Tribunal de Contas, então eu assumi e fiquei um período atuando na Assembleia Legislativa como deputado. Fui presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social aqui no estado do Rio Grande do Sul e também fui procurador-geral do município na gestão do então prefeito Carlos Loreno Jacomazzi, naquele mandato que iniciou em 1985. E agora, por último, me elegi no pleito de 2020 para o cargo de vice-prefeito municipal, o que exerço até hoje.
O senhor esteve como prefeito por 1 ano. Quando o senhor chegou, quais eram as demandas mais urgentes e quais ainda são as demandas mais urgentes? Pois é, no mês de março de 2022, houve uma turbulência aqui na nossa cidade, política e jurídica, quando o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul fez aí 2 operações contra o prefeito Jairo Jorge, que foi afastado a pedido do Ministério Público e o que foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Em consequência disso, e por decorrência legal, eu tive que assumir o cargo de prefeito que exerci durante 1 ano, até março de 2023. A nossa cidade, muito embora seja uma cidade com um orçamento invejável, uma cidade que tem amplas condições de alcançar o desenvolvimento, o maior problema que ela encontrava nos anos anteriores, mas agora está muito acentuado, o problema que diz respeito com a saúde. Então, a demanda maior que eu recebia como prefeito, recebo hoje como vice, é exatamente no que diz respeito à saúde. Mas falando sobre essa questão desses pedidos no seu gabinete, né? Em relação à saúde, mas o que o pessoal fala? Demora de atendimento, falta de atendimento? Na questão da saúde, o que os canoenses mais reclamam no seu gabinete? Olha, diariamente inúmeras visitas de canoenses nos procurando a respeito da grande espera que tem por um exame, a grande espera que tem por uma consulta médica. Tem gente agora há poucos dias aí, os jornais, todos os órgãos de comunicação estavam dando ciência para o estado do Rio Grande do Sul do problema que nós vivenciávamos em Canoas. Pessoas aí que estavam hospitalizadas, por exemplo, no hospital de pronto-socorro, aguardando um leito no hospital universitário para serem submetidos a uma cirurgia. Estavam lá já com as pernas necrosando, tiveram aguardando 2, 3 meses e isso não acontecia. É um problema muito grave das pessoas aguardando cirurgias, aguardando exames, enfim, é um caos da nossa cidade. E como o senhor acha que pode ser feito para que isso comece a melhorar? Bem, nós temos que iniciar tratando disso, dizendo que a nossa cidade tem um orçamento de 2,5 bilhões. É um orçamento bem... É um orçamento bem relevante, bastante pomposo. É uma cidade que necessita de ter uma administração que esteja focado na legalidade dos atos praticados, objetivando atender às demandas da sociedade, que a administração esteja focada em servir e não em se servir. Porque todas as denúncias apresentadas contra o atual prefeito da cidade, que lhe rendeu o afastamento imputado pela Justiça, imputado pelo Ministério Público e deliberado pelo Poder Judiciário, foram relativos a corrupções exatamente em contratos da saúde, nas famosas licitações. Então, eu, quando assumi a prefeitura da cidade, a primeira medida que eu tomei, porque já assumi deliberado no sentido, e essa é a minha linha de vida, tanto familiar como profissional, como político, no sentido de que nós temos que atender tudo na vida fundamentados no alicerce da legalidade. Então, fiz 2 medidas importantes na nossa cidade. Uma é criei uma secretaria especial só para tratar de licitações, cujos cargos determinei e coloquei na previsão legal, o que foi aprovado pela Câmara Municipal, que todos os cargos daquela secretaria deveriam ser ocupados, e são ocupados por servidores de carreira. E também na Controladoria Geral do município, criei 2 diretorias, uma para fiscalizar todos os contratos que dizem com saúde e outra para fiscalizar todos os contratos que digam respeito a dispêndio de recursos públicos. Porque é exatamente ali, nesses contratos, nessas licitações fraudulentas, nesses contratos feitos com o objetivo de se servir e não de servir, que vaza parte do dinheiro
que deveria ser aplicado na saúde do nosso município. É incompreensível que uma cidade como a nossa, com quase 400 mil habitantes, com um orçamento de mais de 2,5 bilhões de reais, nós tenhamos canoenses morrendo e sofrendo tanto pela desatenção que ocorre nos órgãos de saúde do nosso município. Doutor Nedim, Canoas também é uma cidade que vem crescendo muito ao longo dos tempos, né? A gente vê, eu já morei em Canoas e venho seguidamente a Canoas aqui para apresentar o Papo Certo e vejo ao longo dos anos um crescimento da cidade, empreender para crescer. O que a prefeitura tem feito para ajudar os empresários na cidade? Bem, a prefeitura deveria agir no sentido de estar de mãos dadas com os empresários da cidade para propiciar o desenvolvimento. Eu cito um exemplo que é do conhecimento de todos, aquela área ali no entorno do shopping de Canoas. Ali uma área que evidentemente, e agora está mostrando, ela é extremamente adequada para o desenvolvimento da nossa cidade. Já faziam mais de 9 anos que os empresários proprietários daquela área no entorno do shopping e a prefeitura junto alimentavam uma discussão, empresários, prefeitura, junto ao Ministério Público do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, e não chegavam a um acordo nunca, 9 anos discutindo. Logo que eu assumi, na primeira reunião que eu fui lá no Ministério Público com os empresários para tratar desse tema, porque eu objetivava que aquele local ali se transformasse no que se transformou hoje. Um polo atrativo para o desenvolvimento da cidade, um polo residencial ali, uma área maravilhosa que hoje já está ali coberta de residências com alto valor. Nós temos ali empresas pujantes, hoje já estabelecidas ali. Procurei saber qual era o problema. Acontece que toda aquela área ali, com mais de 90 e tantos hectares, contava com 9 chamados olhos de água. E o Ministério Público não queria liberar aquela área para que fossem ali construídas empresas que fossem trazer recursos para o nosso município, porque ofenderia o meio ambiente da nossa cidade. Então eu, naquela primeira reunião, tive uma ideia, lancei uma proposta para o Ministério Público e para os empresários que estavam lá, todos os proprietários, que aquilo ali era um condomínio de diversos proprietários. Digo, por que vocês, proprietários dessa área, não doam para a prefeitura esses 9 hectares, porque os olhos de água esses estavam localizados numa área de 9 hectares somente. 10% da área total. 10%. Então eu dei uma ideia que eles doassem para a prefeitura, e a prefeitura ali, representada por mim, assumiria o compromisso de construir um parque natural sobre aquela área. Aquilo que tem ali hoje na Avenida Farroupilha, onde está sendo feito obras de terraplanagem para construir o tal parque natural. E solicitei também aos empresários que eles ajudassem na construção das obras ali. Foi aceito o acordo, o Ministério Público também opinou e achou interessante a ideia. Naquela mesma reunião assinamos um TAC e foi liberada a área. Hoje nós temos ali a Cassol, hoje nós temos o Forte Atacadista, nós temos ali inúmeras residências já construídas e inúmeros outros projetos ali para aquela região. Isso, então, foi uma medida que o meu governo conseguiu providenciar e trazer para Canoas para buscar o desenvolvimento. Parabéns pela excelente iniciativa. Parabéns mesmo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a educação. Como está o ensino fundamental hoje na nossa cidade? Como o senhor o vê? A educação, indiscutivelmente, que é um dos alicerces fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, como também para o desenvolvimento da cidade. A Prefeitura de Canoas também enfrenta grandes dificuldades para a área da educação. Eu procurei, quando fui prefeito, naquele ano que eu fiquei como prefeito, a fazer, dentro do possível, adotar algumas medidas, como, por exemplo, ter um relacionamento amistoso e não de rusga com os servidores que trabalham na área da educação.
Atendi e determinei que fosse apresentado projetos na Câmara para pagar todos os direitos que os nossos professores tinham e têm e que estavam à busca do atendimento financeiro dos seus recursos. Procurei viabilizar para os nossos alunos a possibilidade de terem contato com a tecnologia, entregando computadores para cada aluno, levando a robótica, entregando para os nossos professores a possibilidade de se aperfeiçoarem tecnicamente. Enfim, a saúde e a educação precisam de grandes investimentos do poder público, porque é ali que reside. Um prepara a pessoa para o futuro. E a saúde, evidentemente, protege para que tenhamos uma vida saudável, né? Bom, falar um pouquinho, chega a nossa última pergunta desse bloco, sobre o transporte público em Canoas. Como é que o senhor enxerga hoje o transporte público na cidade? Um caos. O transporte público na nossa cidade, vejam bem, lá no mandato que nos antecedeu, estava vencendo o contrato que tinha com essa empresa que já está aí há mais de 20 anos. E quando chega na época de eleição, os políticos ficam anunciando que vão fazer licitação, vão tomar medidas e continua o caos. Lembram, todos os canoenses sabem muito bem, que o governo que nos antecedeu, ao invés de realizar a licitação, assinou um contrato, renovou o contrato com a atual empresa por mais 5 anos. Contrato esse que vai se vencer agora em 2023. Eu acho que alguma medida deve ser tomada, além de se realizar a licitação. Mas como, por exemplo, eu acho que o município tem que gestionar junto ao poder público federal, para que venha recursos do governo federal para subsidiar o serviço de transporte, porque é impossível para o trabalhador de hoje, com a condição que os nossos trabalhadores hoje têm para buscarem a subsistência das suas famílias, estarem pagando passagens com valores elevados. Eu sou partidário no sentido de que deve haver uma licitação, e deve haver também, sim, uma presença firme do município de Canoas junto ao governo federal para buscar subsídios federais para que a passagem dos ônibus seja minimizada. O trabalhador não tem condições de pagar por um transporte tão deficiente como nós temos hoje e ainda tirar uma parte significativa dos seus salários para estar pagando passagem de um transporte ineficiente. É ineficiente e caro. Ineficiente. Bom, vamos então para o intervalo, já voltamos com o Papo de Política. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Hoje nós estamos entrevistando o vice-prefeito de Canoas, Nedir de Vargas, e ele está falando sobre as demandas e projetos da nossa cidade. Bom, doutor Nedir, queria que o senhor falasse um pouquinho da segurança, o que já foi feito e o que ainda falta fazer nessa área aqui em Canoas. Bem, a segurança pública também
é outro ponto de crucial importância para a vida das pessoas. Nós todos sabemos que a competência originária, a competência para tratar da segurança pública como um todo é do governo estadual. Entretanto, o município também deve fazer a sua parte e faz aqui em Canoas através da sua guarda municipal. Eu, quando prefeito, quando assumi, tomei conhecimento que havia sido aberto um concurso para a qualificação e chamamento de guardas municipais. Passaram-se os tempos e o atual prefeito não fez o chamamento de nenhum guarda municipal. Eu tomei a iniciativa de convocar e chamar para que sejam admitidos todos aqueles que tivessem sido aprovados naquele concurso. 27 somente se apresentaram, porque demorou tanto, e as pessoas que tinham sido aprovadas naquele concurso, grande parte delas, já tinham feito outros concursos em outros municípios ou tinham ingressado em alguma outra atividade. Mas 27 guardas municipais que tinham sido aprovados estavam aguardando em casa, foram chamados por mim, no meu governo, para que assumissem. E agora estão aí já trabalhando. Eu acho que outra grande questão que tem na segurança pública, além do todo da sociedade, é aquela que diz com a segurança nas escolas. Hoje existem guardas municipais, guardas particulares contratados em empresas terceirizadas prestando serviço nas nossas escolas. Mas a insegurança dos pais, hoje, por tudo que se ouve, por tudo que se vê pelo país afora, leva para os nossos estudantes o risco de sofrerem qualquer prejuízo à sua segurança. Por isso eu quero registrar aqui o meu agradecimento como cidadão e o meu aplauso para um projeto que foi apresentado na Câmara de Vereadores pelo vereador Abimael, que foi aprovado pelo Poder Legislativo, que cria determinadas regras e estabelece ali meios para que as escolas sejam supridas com mais segurança pública. Isso é extremamente importante. Se eu voltar a ser prefeito novamente, eu vou dedicar muita atenção para a segurança pública na sociedade, porque hoje também é outro... A gente lê os jornais, assiste a televisão, escuta o rádio, todos os dias a gente ouve falar em homicídios, arrombamento de veículos, as pessoas vão jantar no restaurante, deixam o carro, quando voltam lá o carro foi arrombado. Então a segurança pública é algo também que é indispensável para uma sociedade de qualquer município, mas como não seria para um município como nós, com quase 400 mil habitantes. É importante que se dedique recursos públicos para que a nossa sociedade tenha mais tranquilidade para viver e que não sejam tranquilos os malfeitores. Doutor Nedi, eu quero lhe pedir para o senhor falar para a gente sobre a questão da Praia do Paquetá. Afinal de contas, tivemos todas essas enchentes, todas essas pessoas que tiveram que sair de suas casas. O que acontece, o que impede para que a Praia do Paquetá seja revitalizada? É uma questão de meio ambiente? Ali a Praia do Paquetá, é importante a gente dizer que as pessoas lá, todas elas têm direito na inquietação, porque agora estão vivenciando com essas chuvas volumosas que têm caído sobre o estado, especialmente aqui no nosso município, e aquelas pessoas lá moram gente, lá moram famílias, lá moram pessoas também que têm tudo o que adquiriram na vida ali naquele local. Por outro lado, quando eu fui prefeito, eu fui procurado várias vezes, e eu estive lá pessoalmente, porque a minha maneira de administrar é de ir ao local onde está acontecendo o problema para levar para o governo o que eu estou visualizando. Existe uma pretensão daquelas pessoas, e é um direito que elas têm, de ver a Praia do Paquetá revitalizada. E, aliás, aquilo ali é um local turístico da nossa cidade de alta importância. Mas, para que isso aconteça, existe um enorme emaranhado jurídico e legal que inviabiliza. O nosso município, eu pelo menos quando estive de prefeito em exercício, já fiz reuniões lá, fiz reuniões no gabinete,
porque aquilo lá é um polo turístico extremamente importante para o nosso município. Assim como a Orla do Guaíba em Porto Alegre também foi algo muito deixado para depois e hoje é um lugar muito, acho que o lugar mais visitado de Porto Alegre. Exatamente. E também a questão de que nós poderíamos ter um transporte marítimo para Canoas. Exatamente. Né? Só que a nossa praia do Paquetá é diferente lá da Orla do Guaíba. A nossa praia do Paquetá tem discussões jurídicas, tem problemas com o meio ambiente, tem que saber. Até hoje não foi definido ainda pelo judiciário, muito embora diversos processos judiciais tramitando, ainda não existe uma clareza a respeito de quem tem legitimidade para fazer ali uma revitalização. O governo municipal tem sustentado, eu pelo menos, quando foi prefeito assim, sustentei, como vice-prefeito continuo sustentando e tenho a expectativa de, se assumir a prefeitura novamente, fazer naquele local o que merece que seja feito, que a praia do Paquetá seja um polo turístico na nossa cidade. Mas temos esse enfrentamento jurídico para enfrentar o emaranhado aí de quem é o proprietário, quem é que tem legitimidade, quem é que pode deliberar ou não. Perfeito. Bom, Tonedi, quando o senhor voltou agora a ser vice-prefeito, né, muitos dos servidores, das pessoas indicadas pelo senhor foram desligados das suas funções, né? Por que o senhor acha que aconteceu isso? Pois é, essa pergunta é extremamente importante para a gente esclarecer aqui, porque eu sei que o que nós estamos aqui hoje realizando, né, nosso programa, vai alcançar muitas pessoas. Então nós precisamos dizer o seguinte: eu fui eleito vice-prefeito. O gabinete do vice-prefeito, historicamente, fica ao lado do gabinete do prefeito. Quem já esteve lá no Passo sabe. Muito bem. Porque eu, quando assumi, tomei medidas drásticas no sentido do combate à corrupção. Tomei medidas drásticas no sentido de valorizar os servidores de carreira. Tomei medidas drásticas no sentido de confiar no trabalho dos servidores para que o dinheiro público fosse rigorosamente cuidado. Combati a corrupção. O prefeito em exercício, o prefeito titular, tão logo voltou, ele engendrou com alguns vereadores para ingressar com um pedido de impeachment contra mim, argumentando que eu teria agido mal no que diz respeito ao Hospital HU. O povo sabe, todos sabiam, os vereadores também, que o Hospital HU nunca teve tão bem como esteve aquele ano. Então, o nosso relacionamento hoje, especialmente porque ele me despejou de lá do gabinete, o meu gabinete hoje está distante do Paço Municipal e eu só tenho um assessor. Eu ando hoje na rua vendo as obras, verificando a cidade e eu dirigindo o meu próprio carro. Perfeito, então. Passou muito rápido, doutor Nedi, mas muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui, para que os canoenses tomem conhecimento através da minha informação sobre o que está acontecendo na prefeitura. Mas os canoenses não podem perder a esperança que Canoas deverá voltar a ser uma cidade pujante, uma cidade cujo governo trabalhe para o povo e pelo povo. Pessoal de casa, muito obrigado, um grande abraço. Pessoal, então amanhã às 20h30, mais um Papo Certo inédito para vocês. Esperamos a todos.